E aí, tá Olha o conseguindo homem, escutar? muito bem. Olha o homem Tá bom. chegando. Estamos aí. Tudo bom, cara? Boa noite aí. Boa noite. Obrigado aí por ter aceito o convite aí, de conhecido chegar aí e chamar aí para uma conversa aí, a primeira vez que a gente se vê aí, complicado, né? Mas Não, tranquilo. espero que corra tudo bem, que você curta esse bate-papo e que apareça bastante pessoas aqui para te ouvir, para te ver. Já tem um pessoal chegando. E foi marcado às 7 horas, né, cara? Mas aconteceu um probleminha aqui, talvez eu tenha que sair 8 e também não entrar pela noite aí, e você deve ter o que fazer também. Aí então a gente vai tentar 1 hora, certo? Tentando aqui conversar com você, se a gente conhecer você mais um pouco. Obrigado. E prometo que não vamos passar mais do que isso aí. Meu nome é Dia Amorim, eu me apresento aqui para você e para a galera aqui do meu canal, aí, que talvez não me conheça ainda. Eu sou Dia Amorim, eu sou quadrinista aqui do Ceará, certo? Não tão conhecido aqui como o nosso amigo aqui, o Will, mas estamos aí na caminhada. E eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Dia Amorim também, onde eu dou umas dicas de desenho aqui do básico que eu sei. E depois dos 1.000 inscritos, eu resolvi convidar aqui alguns artistas que eu admiro o trabalho para a gente bater um papo. E nessa brincadeira já são vários artistas aí. E estou deixando fluir aí para ver o que é que acontece. Se você quiser se apresentar aí para a galera que já chegou aqui, o Edson Peixoto, o Jair Bezerra, Bom, galera, por favor. sou o pessoal que, para quem não me conhece ainda, eu sou o Will Conrad, mais conhecido como Vilmar Conrado para os íntimos. Trabalho, sou quadrinista no mercado americano e mercado europeu já há 20 anos. Meu primeiro trabalho assim, de nome, né, de peso, foi em 2001. E já trabalhei quase tudo que tem para fazer, tanto na Marvel quanto na DC. E já fiz coisas aí para Dark Horse, para Dynamite, Valiant, quer dizer, já trabalhei para várias editoras, tanto em arte final quanto em lápis. E agora estou fazendo também projetos autorais, né? Estou fazendo através da aula. Você é de onde? Eu sou de Minas Gerais, Minas Belo Gerais. Horizonte, Minas Gerais. Mineirinho. Comedor de pão de queijo. Beleza, tá certo. Eu dei uma cortada aí para tu não matar umas perguntas aqui que eu tenho. Eu resolvi dar um passo aí. Você foi aquele menino que era chamado a atenção assim, pelo professor, pela professora, por estar sempre rabiscando lá no seu cantinho lá. Como era que você era aí nesse período escolar aí? Rapaz, Desenhista eu aprendi. clássico. Pois é, eu aprendi a ler com revista em quadrinhos. A verdade é que, ao mesmo tempo que eu fui aprendendo a ler, eu fui desenhando. Aquelas histórias do Maurício de Souza, né, pequenininho lá, eu via os personagens, queria aprender. E à medida que eu fui crescendo, eu fui gostando das outras histórias, né, os contos de terror, histórias do Conan, Asterix. Rapaz, tinha vários. Mortadela e Salaminho. Eu era fascinado com muita coisa. E com certeza, quando eu estava no colégio, o desenho, apesar de que eu sempre fui um bom aluno, sabe? Sempre tive muita facilidade, mas, assim, às vezes eu ficava escutando o que o professor estava falando e desenhando. E aí o professor achava que eu estava desatento, então, de vez em quando, já me rendeu alguns puxões de orelha, principalmente quando os pais iam conferir o caderno. Aí pegava o caderno, eram páginas e páginas, tudo só de desenho, aí era puxão de orelha na certa. Bons tempos. Você lembra assim dos seus primeiros gibis que você teve acesso? Acho que você falou já aí uns nomes aí.
que você curtiu, assim, os primeiros contatos assim, com revista em quadrinho, tu lembra aí Sim, dessa época? foi, assim, eu diria que a gente vai crescendo, vai mudando um pouco. Mas era o que eu falei, era Turma da Mônica, Mortadela e Salaminho, Asterix, depois Tarzan com Joe Kubert e Conan, não, rapaz, eu adorava o Conan, os contos de horror, e aí vieram, né, as revistas da Marvel, as revistas da DC, o Spirit do Will Eisner, fascinado. As histórias do Príncipe Valente também eu achava incríveis. Calvin Haroldo. Rapaz, eu tenho um punhado de referências aí de coisas que eu gostava. Beleza. Mas autodidata ou tu chegou a fazer algum curso aí na cidade, ou sei como era a Não, questão? na minha época não tinha isso, não. Na minha época não tinha. Em Belo Horizonte não se falava muito em quadrinho, não era uma coisa que a gente esperava viver disso. E sempre fui autodidata. Posteriormente, quando eu já comecei, já tinha começado na verdade a trabalhar profissionalmente com quadrinhos, inclusive, eu fiz faculdade, mas fiz mais por fazer mesmo. Não foi um curso de desenho específico, não foi uma coisa que eu posso falar. Sempre acrescenta, né? Todo curso sempre acrescenta, todo estudo sempre é bom. Mas a parte mesmo do básico, a estrutura, a parte de narrativa visual, foi pegando os livros, estudando, pesquisando por conta própria. Você mesmo foi ir buscar, né? É. Você mesmo foi buscar isso aí. Beleza. Seus primeiros trabalhos, assim, você podia falar aí sem ser quadrinho, sabe? Mais envolvendo o desenho aí, por exemplo, na tua cidade, não sei, fora que não fosse Rapaz, direto quadrinho ou americano, assim. na verdade, apesar de sempre ter desenhado, sempre ter gostado de desenho e arte, eu comecei a trabalhar mesmo com ilustração, acho que eu tinha uns 17 anos, 17 para 18 anos, mas porque eu trabalhava com outras coisas, como eu falei, a gente não via quadrinho, e até a parte de arte mesmo não era muito uma opção. Sobretudo a minha família, que meus pais sempre foram muito rigorosos, né? Meu pai, a família é muito tradicional, meu pai falava que tinha que conseguir um emprego de verdade, sabe? Então, sempre foi assim. Ah, isso não vai te levar a nada e tudo mais. Eu, só que eu não aguentava, eu começava a trabalhar e o que acontece? Quando eu trabalhava numa corretora de seguros Ah, e a corretora estava publicando, fazendo um manual manual dos clientes, né, manual de corretagem de seguro, e eles estavam precisando de fazer algumas ilustrações para esse manual. Aí eu estava ajudando na confecção do manual e aí eu falei, não, deixa que eu faça as ilustrações. Ah, mas você desenha? Desenho. Então faz aí. Aí eu fiz as ilustrações, o pessoal gostou demais, e quando eles mandaram lá para o pessoal que estava montando, os caras viram e falaram, quem que é esse ilustrador aqui? A gente não conhece e tal. Aí eles falaram, é um rapaz que trabalha lá conosco. Aí os caras que faziam a diagramação começaram a mandar coisa para eu fazer. E aí eu fui pegando essas coisinhas e tal, e aí começou a espalhar essa informação que eu desenhava. Eu comecei a pegar cliente, fazendo mais trabalho de comunicação, aí comecei a mandar portfólio para outras agências de comunicação, publicidade, e foi assim que começou. Acho que eu tinha aí uns 17, 18 anos. E aí, quando essa cartela de clientes começou a aumentar muito, foi quando eu falei, eu tive que decidir. Ou eu largo isso e continuo meu trabalho normal, ou então eu largo o trabalho normal e vou me concentrar na ilustração. mas você já E, vislumbrava o mercado americano, assim, ou os não, quadrinhos? Não, você não, tava... nessa época eu já fazia fanzine aqui, já conhecia alguns desenhistas também que gostavam de quadrinho aqui. Então era só isso, era mais um hobby mesmo, né? Fazer fanzine, curtir, apesar de sempre continuar estudando, né, a parte narrativa, até para fazer os fanzines. Eu fui descobrir que tinha uma agência em São Paulo que estava representando artistas lá para os Estados Unidos já depois. E aí foi que eu comecei a fazer as amostras e mandar, mas eu já estava trabalhando como ilustrador já. Quando eu fiquei sabendo que tinha uma agência que mexia estava, né, agenciando desenhistas para fora,
Aí eu entrei em contato e aí eu comecei a focar mais essa parte. Se alguém está desenhando para fora, eu também quero. Sempre foi meu sonho. E aí comecei a estudar e adequar o meu trabalho para aquele nicho específico, né, de mercado. Porque o mercado americano ele tinha algumas peculiaridades que eram um pouco diferentes do meu trabalho como ilustrador. E fui fazendo as amostras, fazendo testes, um atrás do outro, e adequando o trabalho até conseguir pegar os primeiros trabalhos. A sua chegada aí nos quadrinhos, né? Então, tu falou aí, mas começa, como você encarou essa questão de fazer página de amostra e vinha, não tá bom, melhora aqui alguma coisa, anatomia, teve essa parte chata assim, o cara já teve, não, tive, nossa, eu fiz amostra demais, como eu falei, o meu estilo era um estilo voltado para ilustração, tanto ilustração comercial, ilustração de comunicação empresarial, quanto ilustração para publicidade. Então não era aquilo que o mercado estava procurando. Eu comecei a fazer as primeiras amostras de quadrinho num estilo um pouco diferente. E aí eles falaram, não é isso que o mercado está querendo e tal. E começaram a me falaram alguns nomes de alguns desenhistas que tinham um estilo que estava sendo bem aceito. E eu comecei a pesquisar esses trabalhos. E aí eu comecei a adaptar meu estilo para aquilo que o mercado estava querendo. Mas foi muita amostra mesmo. Assim, e eu era até obsessivo com relação a isso. Eu mandava por semana umas 3 páginas de amostras. E tomava não, e fazia outras, tomava não, fazia outras. Tomei muito não. Não tinha preguiça de fazer a amostra, não. Uma atrás da outra. Para a galera que está começando isso, eu diria procurar uma agência ou procurar independentemente. Hoje em dia tem os sites aí, né? O DeviantArt e tudo. Você indicaria a agência, né? Agente. Rapaz, isso aí é muito... depende de cada um. Eu acho que depende do perfil de cada um, depende do preparo de cada um, porque hoje tem muitas opções. Naquela época a gente não tinha muita essa opção, né? Ou você ia por um agente, ou então você não tinha muito como entrar em contato com um editor, até porque não se tinha e-mail, não havia como a gente conversar muito com o editor, era uma coisa mais fechada. Mas hoje não, hoje é fácil você ter acesso às editoras, é fácil você montar um portfólio online e tal. Agora, depende de cada um, né? Se a pessoa fala inglês fluente, se ela tem essa facilidade de se aproximar dos editores, se aproximar de outros profissionais para apresentar trabalho e tem essa facilidade de comunicação, às vezes ela não precisa de um agente. Qual que é a vantagem do agente? Se você não fala o inglês, né, ou a língua, se for em algum país europeu, se você não fala a língua lá, o francês, ou enfim, talvez o agente seja o caminho, porque o agente normalmente ele tem ali um serviço de tradução incluído ali na gama de serviços dele, né? Outra coisa que facilita é questões de pagamento. Muitas vezes o agente ele tem um portfólio de desenhistas que as editoras sempre procuram, como ele é um cara que já está mais em contato com as editoras, às vezes a editora já procura o agente, em vez de sair procurando por desenhista, ela procura a gente e fala, eu estou precisando de um desenhista para esse trabalho. Se o seu trabalho está ali naquela agência, às vezes facilita. Então, é o que eu falei, tem casos e casos, né? Vai depender mais do perfil do artista. Se ele tem essa pegada de entrar em contato com o editor e acha isso fácil, beleza, não precisa do agente. Caso contrário, talvez seja legal você ter um agente ali até para fazer a parte da tradução. Essa é até a questão que tu falou, da questão do feedback, antes de chegar no editor, né? Exatamente. O cara vai lhe dar um feedback, abrir os teus olhos aí para algum probleminha que você está tendo, que você não está conseguindo ver, né? Sim, sim. É o que eu falei, muitas vezes, e eu recebo muito contato a respeito disso, o próprio artista manda mensagem para a gente, manda algumas páginas de amostra e a gente tendo tempo, a gente olha, avalia, dá um toque. Agora, o agente, normalmente ele já faz esse trabalho também, né, de avaliar e de instruir o artista. Nem todos fazem isso, óbvio, mas tem alguns que fazem. E aí fala, olha, faz a amostra assim, muda isso aqui na sua amostra também, isso aí é uma outra vantagem que a gente pode trazer. A gente recuando só um pouquinho atrás aí, tu falou um negócio que eu gosto muito,
Se você pudesse falar desse período aí, mais um pouquinho aí, sobre essa questão do fanzine, como foi essa época aí, que você fazia fanzine aí, a galera, o cenário aí do fanzine? Você Rapaz, chegou a fazer alguma coisa seu, assim, cheguei a fazer. A gente juntava com outros desenhistas, ou às vezes o cara era roteirista, a gente fazia alguma coisa aqui, outra ali. Nada, assim, era sempre história curta, 2, 3 páginas, às vezes 6, 7 páginas, eram coisas curtinhas. E fazíamos de farra mesmo, fazia as histórias, desenhava, aí a gente mesmo letreirava, tirava xerox, né? Na época a gente chamava de xerox. E aí saía distribuindo. Era isso, era mais por diversão mesmo. Nem tinha tanta qualidade assim também, não. A gente era muito incipiente. Mas foi um período de aprendizado muito importante. Muito importante. Aí, então, o primeiro foi na Glass House, o seu primeiro trabalho? Foi pela Glass House Graphics. Assim, eu tinha feito alguns trabalhos, não tenho vergonha de falar, porque isso me ajudou também a pagar as contas. E eu fiz muito trabalho erótico, para sites. Primeiros passos, quase todo mundo passou por isso aí, né? Para sites pornográficos, enfim. Mas assim, o primeiro trabalho mesmo para alguma editora considerável, eu cheguei a fazer uma coisa para aquele Rob Zombie, que era esqueci o nome, era uma história era uma históriazinha de terror, acho que eram 8 páginas, e eu fiz o lápis. Mas essa eu nem conto muito, porque eu nem cheguei a receber isso, não sei nem se ela foi publicada. Mas o primeiro trabalho, assim, para alguma editora, o maior nome, foi para Dark Horse. Eu estava finalizando metade da edição da Buffy, A Caça a Vampiros, 2001. Um dos primeiros trabalhos aí, né, para a editora, né? Foi. Eu estava vendo umas entrevistas suas ontem, né? Aí eu vendo desenho no eBay, certo? Para alguns desenhistas aqui do Brasil e tudo. Aí eu vendia para o Joey Pimentel, eu vi que tu trabalhou com ele também, achei bacana isso aí. Excelente arte finalista. Né? Para mim, um dos melhores arte finalistas. Um dos melhores arte finalistas do Brasil. Beleza, acho que enveredou também por esse lado de arte finalista aí no comecinho, né? Você? Fiquei 3 anos, um pouco mais de 3 anos como arte finalista. Bem bacana para você que estava indo para esse lado dos quadrinhos aí, até absorver o estilo aproveitei, né? Isso, aproveitei esse período aí como arte finalista para 2 coisas. A primeira, ia aprimorando técnicas de arte final mesmo, né? E segundo, justamente isso aí que você falou, e estudando e aprendendo soluções visuais de outros artistas com quem eu trabalhava. Isso foi muito legal também. Certo. E depois da Banff, você poderia falar de outro trabalho que você curtiu de trabalhar na Glass House? Rapaz, teve o trabalho que na verdade, inclusive, é o trabalho que meio que me lançou para o mercado, né? Para o mercado que eu falo assim, como desenhista, como o cara que faz o lápis, e foi o que chamou a atenção da Marvel e da DC, foi Firefly. Eu fiz para Dark Horse, e nesse projeto eu fiz o lápis finalizado, né? Não foi finalizado, foi feito todo no lápis, fiz o lápis muito bem acabado, e ela foi publicada do lápis, eles coloriram o lápis direto, ela não passou para a arte final. Foi uma minissérie que eu fiz 2 minisséries do Firefly. A primeira foi Those Left Behind, que foi a que fez mais sucesso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Joss Whedon e a colorista foi a Laura Martin. E essa acho que, se não me engano, em 2007. Essa minissérie, ela recebeu vários prêmios lá fora, concorreu inclusive ao Eisner e tudo mais. E foi assim, foi a catapulta que me lançou para a Marvel, para DC. Depois dessa minissérie que eu passei a ser conhecido como artista um artista de confiança. E aí, depois dela, que eu comecei a pegar os primeiros trabalhos na Marvel. Beleza, a galera provocando aí uma polêmica, a galera gosta de uma resenhas.
Mas eu não tô conseguindo ler. O Will você e Deodato postavam várias resenhas juntos, era bacana. Pergunta, vocês romperam a amizade? Aí tu responde se quiser. Não, de forma nenhuma. Eu e o Deodato continuamos amigos, do mesmo jeito. A única coisa é que hoje a internet te impede de você querer ser, como é que fala? Falar certas coisas, porque hoje qualquer coisa que você fale, nós temos aí um grupo de hienas aí na internet que vão te atacar. Né? Se eu falar que eu gosto de McDonald's, vão me xingar de várias coisas. Eu vou falar que eu sou contra. Então, assim, a gente parou de brincar, simplesmente isso. Tudo que a gente tem para conversar, claro que a gente não pensa igual em tudo, a gente tem nossas divergências de opinião, mas acho que a amizade é isso aí, a gente saber que nós somos pessoas diferentes, nós temos conceitos diferentes, isso não impede a gente ser amigo de jeito nenhum. Pelo contrário, um complementa o outro. Só que as brincadeiras que a gente tem que fazer, as conversas que nós temos que fazer, são no privado, a gente não faz mais nada na internet. A internet não permite isso mais. O mundão tá ficando meio chato aí por um lado. Não, tá. Patrulhamento tá complicado. Will, a respeito. Aqui pra galera aqui do canal, do meu aqui, é sempre o pessoal que está começando, acho que quem já está profissional nem tem interesse de ver. E o que você diria para a galera que manda umas amostras e recebe aquela crítica, que é um pouco complicado, né? O pessoal criticar seu desenho, assim, o que tu diria para essa galera, como ela encarar essas críticas? É o que eu falei, quando eu estava começando, eu tomei muito não. Muito não, era crítica atrás de crítica, o trabalho foi rejeitado. Então, o que eu sugiro é o seguinte: primeiro, quando você for mandar uma amostra, não fica mandando amostra de estudo. Ninguém quer ver estudo. Estudo é ótimo para você aprender, não é para você ficar mostrando para profissional ou mandando para editor. Né? Estudo, ele tem esse nome, não é à toa. Quando você for mandar uma amostra, quando você for mandar um trabalho para o qual você quer receber uma crítica, manda o melhor trabalho que você puder. Faça, por exemplo, 3 páginas sequenciais. Se o que você quer fazer é quadrinho, é sequência, faça 3 páginas de quadrinho, não adianta ficar fazendo pin-up solta, e mande o melhor trabalho que você puder. Se você quer fazer o trabalho arte finalizado, mande arte finalizado. Se você quer fazer o lápis, mande o lápis, né? Não adianta você ficar mandando aí 20, 30 páginas de trabalhos inacabados, porque isso não vai... não tem como eu, como profissional ou editor, avaliar isso, né? E aí você passa a incomodar mais do que outra coisa. Então, é isso, é você pegar o trabalho, fazer o melhor trabalho que você puder, 3 páginas é o suficiente, mas é 3 páginas assim, de quadrinho, mostrando cenário, mostrando pessoas, mostrando, né, a narrativa. Não adianta você pegar, fazer 3 páginas de uma página de splash page, e outras 2 páginas do cara olhando para fazendo pose. Então, não, coloque alguma coisa acontecendo. E não é só ação, não. Coloque conversa, coloque linguagem corporal, enfim, cenário e tudo mais. Hoje a gente consegue até os roteiros, né, na internet, no Google, lá, procurando ter uns roteiros lá. Consegue, fácil. Não há desculpa, né? E mande. Aí, quando vier a crítica, entenda. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: se o profissional olhou e fez uma crítica, e essa crítica é uma crítica construtiva, escuta o cara. Por quê? Se ele está fazendo a crítica, é porque ele perdeu tempo da vida dele para olhar o seu trabalho. Tá? É claro que eu não estou falando de críticas destrutivas. E aí, quando você pega um profissional que está avaliando o seu trabalho, que tem a capacidade técnica para avaliar o seu trabalho, normalmente ele não vai fazer uma crítica destrutiva. Se ele está perdendo tempo de criticar o seu trabalho, é porque ele viu o potencial ali. Tá? Não leve para o lado pessoal. Não leve. Quando a gente fala de um trabalho, a gente está falando de um papel ou de um arquivo que está na nossa frente. Nós não estamos falando do desenho, da pessoa. Né? Então, não leve para o lado pessoal e entenda que a crítica é aquilo que vai fazer você se transformar num artista melhor. Não adianta você ficar recebendo
gratificações, e nossa, você tinha que desenhar amável e tal, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Tem um Facebook para fazer isso, né? Facebook Exatamente. faz esse papel aí, só Isso aí. elogio. Não só o Facebook, como os familiares, os amigos, pessoal que não tem a capacidade crítica para poder avaliar aquele trabalho, eles vão ficar jogando louros. E aí a pessoa fica inchada, e quando vem a crítica de um olho clínico, mas você não entende do que você está falando, ou a pessoa se sente ofendida. Então, já saia desse lugar. Fuja desses elogios, procure a crítica construtiva. É por aí. E não leve para o lado pessoal. Se você tem que ficar defendendo a sua arte, ela já tem alguma coisa de errado. Eu pego e falo assim, mas isso aqui não tá legal. Aí o cara fala, mas é porque quando eu fiz, não sei o quê. Já não adianta. Se você tem que ficar defendendo a sua arte, é porque já tem problema. Deu um corte aí a frase. Para colocar lá na legenda. Eu falei, se você tem que ficar... se você tem que ficar defendendo a sua arte, se você precisa defender a sua arte, a pessoa olhou o seu trabalho e falou alguma coisa. E você fica, não, mas é porque quando eu fiz, não sei o quê. Eu falei, se você tem que ficar defendendo a sua arte, ela já tem algum problema. Sim, não, eu digo assim, o corte, que hoje em dia tem os podcasts, aí tem os cortes, né? A frase que a pessoa fala, aí essa frase já deu um corte para mim colocar lá em evidência, né? Por aí. O que você acha das editoras pequenas para o iniciante? É uma ponte bacana, porque geralmente as pessoas visualizam muito a DC e a Marvel, né? A Avatar Press, eu trabalhei muito tempo nela, fazendo a Lei Death medieval, e ela me deu uma mão enorme para que eu pudesse melhorar meu trabalho, sabe? Aí eu vi sua opinião também a respeito. Não existe só Marvel e DC. Não existe só Marvel e DC. Não existe só Marvel e DC. O pessoal tem que aprender isso. Todo mundo fica focado em Marvel e DC. E não são só as duas. Tem várias editoras menores que não só pagam bem, mas dão voz para artistas que estão começando. Não fiquem vidrados em Marvel. Claro, é legal trabalhar para Marvel, trabalhar para DC, trabalhar para Dark Horse, para as editoras maiores. Mas tem muita editora pequena que é muito legal de trabalhar. Eu mesmo estou fazendo coisas para uma editora que começou agora, há 2 anos atrás, que é a Aula. Estou adorando trabalhar com os caras, sabe? E assim, podem ser excelentes oportunidades, principalmente para quem está começando. Isso te ajuda a criar um nome no mercado. Isso te ajuda a ter tarimba de desenhista. Vai te ajudar a conseguir ganhar aí um ritmo de produção. Vai ser um teste excelente para saber o quão profissional você é, né? Porque uma coisa é você estar ali, gastar aí uma semana para fazer uma página de amostra, isso é uma coisa. Agora, você ter que fazer, entregar no prazo, a coisa muda de figura, né? E para isso você precisa de experiência. Essas editoras são excelentes para isso. E não só para isso, tem muita gente que gosta de trabalhar só com essas editoras, né? Você encontrando uma editora que seja idônea, que seja honesta, que tenha material que se adequa àquilo que você gosta de fazer, cara, é excelente. Eu tenho nada contra, muito pelo contrário. E para a gente estar começando, para que eu seja um profissional dos quadrinhos, eu vou precisar mais do meu talento ou de muito trabalho duro? Ou eu vou conseguir os dois? Ou é melhor ter os dois aí? O que você acha? Eu sempre falo o seguinte, tem gente que joga pedra em mim porque eu falo isso, mas eu não mudo a minha opinião. 20 anos de carreira, eu não mudo a minha opinião, continuo a mesma. Até hoje eu não tive nada que se apresentasse a mim que fizesse mudar de opinião. Para o cara ser um bom profissional de quadrinhos, quer seja de quadrinhos ou ilustração, enfim, você tem 30% é talento, 70% é trabalho e estudo. O que eu quero dizer com isso? Se você não tiver talento nenhum e você der o sangue, investir tempo, estudar, e ralar, e você trabalhar para ser profissional, entregar no prazo, você nunca vai ser um John Buscema, por exemplo. Você nunca vai ser aí um Olivier Coipel, mas você vai pagar suas contas no fim do mês com o seu trabalho.
Você vai ter 70% ali de trabalho. Se você tem talento, você pode ser o cara mais talentoso do mundo, mas se você não trabalha para desenvolver e lapidar esse talento, você nunca vai passar de uma promessa. Você nunca vai se efetivar no mercado como profissional de quadrinhos. Até porque você pode pegar e fazer amostras maravilhosas com aquele talento absurdo que você tem. Na hora que você começar a ter que entregar a página, cumprir prazo, se comunicar com o seu editor, você vai perder emprego na primeira edição. E vai se queimar. Então não adianta. É um conjunto de coisas. Se você tem o talento e você tem aquela persistência, se você tem aquele comprometimento com o seu trabalho, com a sua arte, você vai estourar. Você vai ser um cara, né, diferenciado. Mas é o que eu falei. Eu vejo muitos caras aí que estão bem, inclusive, são bons profissionais, têm um nome excelente no mercado, que eu não falo assim, esse cara é uma sumidade, esse cara é muito diferenciado, mas é um bom desenhista. Tem o talento, mas não tem aquele talento inato, é igual jogador de futebol. Você tem os caras que são formiguinha, o cara tá ali, tá jogando e tal, mas não é um craque. E você tem os craques que são diferenciados, são poucos. É o cara que tem o pacote completo ali, né? Ao passo que você tem os caras que tem aquele talento, você olha pro cara e diz, meu Deus, se esse cara treinasse, esse cara ia ser um Pelé, ia ser um Ronaldinho. Mas o cara não quer saber muito acha que a coisa vai cair do céu, enfim. Aí eu tenho talento, tá tranquilo. Aí acaba que o cara também, às vezes, vai para frente, né? É isso aí. Não for muito invasivo, como é do período de trabalho aí? Começa aí que hora, vai para que hora, ou você trabalha mais à noite? Não, Como é que é o dia, tua rotina aí? Eu acordo cedo, por volta de umas 7, né? Pouco, aí eu tomo um café e começo a trabalhar, né? Vejo minhas meninas e tal, começo a trabalhar por volta de umas 8 e tal, dou uma paradinha para almoçar, para fazer uma ginástica e volto, né? Dou uma parada de umas 2 horas, mais ou menos, para almoçar, fazer uma ginástica e volto. E aí depende, cara. Normalmente eu fico até 11h30, meia-noite. Quando eu tô apertado, eu fico até umas 1h30, 2h. E costumo trabalhar no sábado normal e tenho tentado evitar trabalhar no domingo. Quando eu tenho que trabalhar, eu tento trabalhar menos tempo no domingo. Certo, show. E como foi essa tua chegada aí na Marvel? Com certeza foi os seus agentes, né, ou foi a Marvel que chegou até você? Como é que foi isso? Não, na verdade, eu sempre ficava procurando ver o que tinha de oportunidade. E eu sempre perguntava, eu sempre ficava correndo atrás e tal. Eu nunca esperei agente. Eu tinha o agente, mas eu mesmo já entrava em contato e sempre procurava ter essa informação. E uma coisa que eu sempre priorizei fazer foi sempre viajar, sempre que eu podia. Sempre que eu podia, até para treinar o inglês, eu sempre ia para as convenções lá fora. Né? Toda convenção que me convidava eu ia, mesmo quando eles não me convidavam eu ia, para tentar. E aí eu ia nas editoras, enfim, inclusive com o meu agente eu ia lá e tal. Então eu acabei conhecendo alguns editores aqui e ali, e eu mandava amostra, perguntava, sempre assuntava, e aí, tem alguma coisa para fazer, tá precisando de algum artista, né? Lembro do meu nome, posso te mandar uma amostra tal, assim, eu sempre tentava fazer esse contato. E aí, eu conversando com o meu agente, ele me falou que o editor de She-Hulk estava precisando, na verdade nem foi She-Hulk veio depois, foi Elektra, ele estava precisando de fazer uma edição lá de Elektra e tal, e aí eu falei, então vou fazer a amostra. Peguei, fiz a amostra e mandei. Aí foi o primeiro trabalho que eu fiz para a Marvel, ficou horroroso. Acho que eu não estava nem preparado ainda para poder pegar esse trabalho. E para complicar ainda mais, o arte finalista que eles colocaram para trabalhar comigo, eu não fiz arte final desse trabalho, ele é muito bom, mas não encaixou com o estilo. O estilo dele é muito diferente do meu lápis. Então ele descaracterizou o trabalho inteiro, sabe? Então, quando eu vi o trabalho finalizado, eu falei, puxa vida, ficou muito ruim. Mas, enfim, foi o primeiro trabalho. E aí, é o que eu falei, desse trabalho eu peguei e falei, bom, vamos ver o que eu errei, o que eu não posso cometer o erro de novo. E aí fui trabalhando para ir melhorando. Show de bola. Aí, em seguida, tu foi para DC? Não. Eu fiz esse primeiro trabalho para a Marvel, mas eu continuei fazendo muita coisa para Dark Horse.
Fiz muita coisa para Dark Horse. Depois, eu recebi uma proposta para voltar a fazer coisa para Marvel. Fiz, se não me engano, Pantera Negra para Marvel. E aí, quando eu fiz o Pantera Negra, eu estava recebendo a proposta da DC. Eu conversando com o meu editor-chefe na época, que era o Axel Alonso, e ele falou assim, não, peraí que nós vamos ver aqui. Aí eles me ofereceram o Wolverine e um contrato de exclusividade. Eu fiquei uns 6 anos exclusivo da Marvel, dizendo várias coisas. Aí depois desse período, foi que eu recebi uma proposta. Não, aí eu recebi uma proposta da Dark Horse para voltar a trabalhar com o Josh Whedon, que era muito legal. Dark Horse sempre não querendo te largar, né? Eu gosto muito de trabalhar com eles. E aí voltei a trabalhar com a Dark Horse uns 2 anos, e a DC sempre mandando proposta. Aí teve uma convenção que eu encontrei com o Dan Didio na época, e aí eles fizeram uma proposta legal e tal. Eu falei, beleza, então vamos para a DC. Aí eu comecei a trabalhar com a DC. Tu fez o que na chegada? Da DC? Sim. O primeiro que eu fiz foi Outsiders. Mas antes, assim, o primeiro título, né, mensal. Mas antes, assim, eu fui pegando várias edições, de uma edição aqui, uma edição ali. Aí eu fiz várias coisas. Fiz coisas do Superman, fiz coisas de Teen Titans, Lanterna Verde, Lanterna Vermelha, Asa Noturna. Então fui pegando várias coisinhas, até que eles me colocaram no Outsiders, e depois do Outsiders veio, né, o Asa Noturna, veio Lanterna Vermelha, depois veio o Nightwing, o Nightwing eu já falei. Aí depois eu fiz várias outras coisas, fiz a Liga da Justiça, fiz Lanterna Verde, fiz Action Comics, as edições do Superman, então fiz muita coisa. Certo, eu salvei várias imagens aqui, mas aí a gente abriu no Firefox, aí não deu para compartilhar, eu ia jogar tudo aqui, mas eu vou editar e coloco essas imagens aí, cada edição que você estiver falando aí, cada título, aí eu jogo aqui do lado, para ficar mais dinâmico, editado, né? Beleza. Aí uma brincadeira aqui, Marvel e DC é como ir a Meca para o Islã, o artista, chegar a Marvel e DC, para o quadrinista, como ir a Meca lá para o Islã. É o auge assim, você acha que pode ir mais? Eu acho que tem muita coisa para fazer. É o que eu falei, muita gente acha que só tem a Marvel e DC no mercado, e não é. Claro, quando você tem a opção, né, a possibilidade de chegar a Marvel e DC, é uma coisa indescritível. Você vê o seu primeiro trabalho sendo publicado numa dessas editoras, é muito legal. Mas depois que você chega, você passa a vislumbrar outras coisas. Uma delas é você poder fazer o seu próprio trabalho, você poder dar voz àquilo que você quer produzir, que é o que eu estou fazendo agora também. Né? Eu continuo fazendo coisa para a Marvel e DC. Eu continuo fazendo coisa para a Marvel e DC, mas agora eu não faço só isso. Eu tenho me interessado muito por fazer projetos próprios, inclusive, projetos autorais. E eu tenho me divertido demais com isso. Como eu disse, eu vi um artbook seu, foi ideia sua, ou da editora, ou dos seus agentes, esse artbook? Não, pois antes de mais nada, eu tenho que falar o seguinte, que já tem aí uns 8 anos que eu não tenho agente mais, tá? Já tem bastante tempo que eu já não tenho mais agente, eu trabalho por conta própria. Então, esse artbook, na verdade, ele foi eu não tenho um só, acho que eu tenho uns 3. Foi uma necessidade natural, assim, que surgiu. Muita gente fica querendo ver trabalhos. Por que você tem? Vamos fazer alguma coisa. E aí o pessoal pede para poder fazer o artbook, aí vem uma editora, faz uma proposta, vamos fazer um artbook, um material seu? Aí, não, beleza, vamos fazer. Foi, assim, uma proposta das editoras, mas já era uma vontade minha fazer. E vamos ver se eu trago outro por aí. Beleza, tomara. E seus projetos aí de quadrinho aí, você pode falar alguma coisa? Posso. Olha só, além de Marvel e DC, né, acabou de sair o Flash que eu estava fazendo com a DC. Estou esperando chegar o próximo roteiro. Mas enquanto isso,
Ano passado, 2020, em plena pandemia, saiu o primeiro autoral. Eu fiz em parceria com Jason Starr, pela AUA, que chama Red Border, né, a Fronteira Vermelha. É uma minissérie que saiu lá, está fazendo um maior sucesso lá fora. Agora em outubro, está saindo a primeira edição de uma minissérie que eu fiz com o Robbie Williams, que foi o roteirista que eu trabalhei junto com ele no Superman. A gente se juntou e fez, né, pela aula também, uma outra minissérie que chama Out, história sensacional de terror, tá? E atualmente eu estou trabalhando com esse cara, acho que ele mandou até uma mensagem, o Rodrigo Monteiro, é um grande amigo meu aqui de BH. Ele é um amigo meu aqui de BH, um roteirista, e nós sentamos juntos, ele roteirizou uma história que a gente bolou junto, e nós estamos co-roteirizando essa história. Eu estou fazendo parte do roteiro, ele está escrevendo o argumento e o roteiro, e a gente está fazendo essa parte juntas, e eu vou fazer a arte inteira, né, o desenho e a arte final, e vai ser colorido. E nós vamos publicar pela Dark Horse. Já está com o contrato fechado, nós já estamos com a primeira edição já desenhada, eu já estou desenhando a segunda edição, se Deus quiser vai sair aí no princípio do ano que vem. Essa história eu não vou falar sobre o que é, mas não é super-herói, também é uma história bem legal. É um personagem próprio. Bem que você podia mandar um layout aí de alguma coisa para mim no Instagram, para me botar aqui no... Esse eu não posso mandar ainda, não. Esse infelizmente. O do Alt eu até posso, mas esse eu não posso mandar ainda, não. Não paga para perguntar, né? Eu joguei aí, vai que... E se eu pudesse, eu realmente eu mandava. Show de bola. 3 quadrinhos que impactaram seu trabalho aí. Que... Caramba, esse trabalho aqui... Você fala histórias fechadas? De algum artista. Não, de algum artista que você leu, que você viu assim, pode ser europeu, pode ser americano, brasileiro. Não, eu não vou falar uma história específica dele, porque para mim é a antologia que é o conjunto da obra que me impactou mais. É o Spirit, do Will Eisner, e a Arma X, do Barry Smith. Fora todas as revistas do Conan, desenhadas pelo John Buscema e arte finalizadas pelo Alfredo Alcala. Fora Príncipe Valente. Fora Xenozoic Tales, do Mark Schultz. Então tem vários, na verdade. Assim, é difícil eu falar de um, porque cada hora vem uma coisa na minha cabeça. Assim, aí eu lendo aquela página específica, pelo amor de Deus, aquela página é maravilhosa. É difícil. E essa fase aí que tu trabalhou com o Stan Lee, cara, como é que foi isso aí? Rapaz, essa aí foi uma das melhores histórias da minha carreira. Stan Lee, eu não preciso falar quem é, não preciso falar o que significa para todo mundo que gosta de quadrinho americano. Sempre foi aí um ícone pra gente. E eu estava fazendo alguma coisa para Dark Horse, não me lembro exatamente o que era. E o Stan Lee, ele estava fazendo ele estava fazendo uma série na televisão, um programa chamado Who Wants to be a Superhero? Né? Quem quer ser um super-herói? Era tipo um reality show que a pessoa criava o personagem dela e ela tinha que representar aquele personagem no reality show. A pessoa que ganhasse o reality show, ele teria uma revista escrita pelo Stan Lee, desenhada por um artista, e essa que seria do personagem que ele criou, tá? Eu fui chamado, quando estavam todos os participantes lá, eu fui um dos desenhistas chamados para fazer uma das capas de um dos personagens. O que eles fizeram? Eles pegaram todos os participantes, todos os personagens, e vários desenhistas produziram aquilo que seria a capa da revista do personagem dele, caso ele ganhasse. Então foram feitas várias capas de vários personagens. Eu fiz uma das capas. Aí essa capa foi apresentada no show, né? O pessoal viu e tal. E o Stan Lee, ele viu a capa que eu fiz, com um personagem que não ganhou o reality, mas ele gostou. E aí ele, dentro daquele desenho, ele escolheu um e ele me escolheu. Ele gostou do meu trabalho. Aí o pessoal da Dark Horse passou meu telefone a ele. E eu tinha uma salinha, o meu estúdio ficava numa salinha. Ficava uns 5 minutos da minha casa, eu trabalhava nessa sala.
Aí eu tô lá trabalhando, de repente minha esposa me ligou, ela tava quase que em prantos, e falando assim, que ela não falava inglês, ela falando que, acho que o Stanley ligou para cá, e eu só entendi Stanley, mas eu não consegui entender o que ele falava, ele não entendia o que eu falava, e aí ele desligou, eu não sei o que fazer, e tal, e tal. Eu falei assim, calma, calma que eu vou chegar aí. Peguei o carro e cheguei em casa rapidinho. Falei, calma, senhor, eu vou dar um jeito, eu vou procurar o telefone, a gente vai dar um jeito, eu vou ligar no da Costa, para ver o que está acontecendo e tal, tal, tal. Aí, de repente, o telefone tocou de novo, e era uma pessoa falando inglês, falou assim, eu queria falar com o Will. Eu falei, é ele. Ele falou assim, só um minutinho que o Stan vai falar. Aí eu fiquei, como assim o Stan vai falar? E aí ele entrou na linha, o Stanley, eu conversando com o Stanley no telefone. Cara, aí foi um negócio assim, surreal. Porque o cara super, mas super gentil. Ele falando daquele jeitão dele, hey, Will, Excelsior, how you doing? E eu gostei muito do seu trabalho e eu queria ver se você topava fazer uma história comigo e tal, como se eu fosse falar não para Stanley, né, velho? Aí eu falei, poxa, aí a gente começou a conversar, ele mandou o roteiro e eu fui desenhando e tal, foi assim. Aí depois, numa convenção lá em San Diego, eu encontrei com ele umas 2 vezes e a gente autografou. Bicho, cara, ele é um cara assim, ele era um cara fora de série, foi uma das pessoas mais é, 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 carismáticas que eu conheci, assim, ainda mais considerando o nível dele, assim, ele não consegue andar, você não consegue andar, você tá perto dele ali, tem que ter gente em volta para separar, porque você não consegue andar, sabe? E ele tenta dar atenção para todo mundo, ele lembra de tudo, ele ligava para mim de vez em quando, a gente conversa, foi um negócio assim, até hoje eu fico pensando, será que isso aconteceu mesmo? Ou será que eu tô sonhando até hoje? Logicamente tu registrou, né, esse momento aí. Sim, tem uma foto deu com ele, foi muito Posso legal. lhe pedir uma cópia lá Manda, no Instagram para me claro, colocar te aqui mando. na Me edição? lembra depois que eu te mando. Eu te peço lá. Show demais, cara. Você vai ver a foto lá, aquela cara novinho, aquela cara de idiota, assim, do lado do Stanley. É um negócio. Não, mas isso mesmo. E o que você prefere hoje em dia, cara? O digital ou manual? O caneta, lápis? Qual? Eu acho que cada um tem o seu momento. São 2 ferramentas diferentes, mas são 2 ferramentas úteis. Muitas vezes, quando eu estou fazendo página de sequência hoje, eu procuro fazer mais coisa digital por causa dos prazos, né? Facilita os prazos. Apesar de que eu sempre faço o mesmo estilo como se eu estivesse desenhando à mão. Mas eu ainda gosto muito de fazer coisa à mão. Então, tem páginas que eu faço à mão, tem capas que eu faço à mão, é, tem coisas que eu faço uma parte à mão, outra parte digital, eu vou misturando. Mas eu não abro mão de pegar um pincel, de testar técnicas novas à mão. Eu também não abro, da mesma forma como eu não abro mão de aprender novas técnicas digitais, né, digitais. A gente tem que estar sempre ligado aí no que está acontecendo em termos de tecnologia de produção para a gente não ficar para trás, né? Beleza, cara. O que você poderia dizer aí para a gente aí que está começando, aí um conselho, a galera, até mais velho, eu comecei com 30 anos, entrei nesse negócio de quadrinhos, sabe? E eu sei que tem vários outros aí que pegou um desvio grande. O que você diria aí para a gente aí que está tentando entrar no mercado e tudo, para que não desista, Olha só, não como eu pare de falei, tentar? eu toda vez que o pessoal começa a falar, não sei o quê, que você hoje está na Marvel, muito pouca gente sabe da minha história, sabe? Quando eu começo a falar, as pessoas às vezes não acreditam, não é possível, é possível. Quando eu era mais novo, com uns 11 anos, eu vendia picolé na rua, eu trabalhei várias coisas, eu trabalhava em frigorífico, eu já trabalhei em oficina mecânica embaixo de carro, eu já fiz serviços gerais numa empresa de silcagem, então ficava limpando o chão, limpando banheiro, para aprender a mexer com tinta, pegava o serviço 5 horas da manhã, largava às 3. Já fui funcionário da prefeitura, já trabalhei com seguros, eu já fiz coisas demais, até conseguir
me dedicar 100% do tempo com arte. Porque, como eu falei, primeiro que meus pais, você tem que pegar um trabalho para te levar a algum lugar e tal. E o outro, era muito difícil conseguir pagar a conta fazendo arte, né, desenhando e tal. Mas eu nunca desisti. Eu nunca assim, eu pensava comigo assim, bom, se eu não vou trabalhar com arte, pelo menos eu quero ter arte na minha vida, nem que seja como hobby, por isso que eu fazia fanzine. Nem que seja como hobby, eu não quero abrir mão de desenhar. Ponto. Quando eu vi a possibilidade de trabalhar e viver de arte, mesmo todo mundo falando assim, isso não vai te levar a lugar nenhum. Olha, eu fazia amostra, tinha dia que eu estava 3 horas da manhã, lá no meu quartinho, lá na casa dos meus pais, fazendo as minhas amostras. Meu pai acordava, às vezes ele vinha ver porque a luz estava acesa. Ele chegava da minha janela e falava assim, vai dormir que você não vai te levar a lugar nenhum, não. Eu escutava, mas não é por mal, ele não falava isso por mal, muito pelo contrário. É porque naquela época realmente não se falava de mercado. Não tinha um mercado de quadrinista. Enfim, né, ele queria o melhor para mim dentro daquilo que ele achava que era o melhor para ele. Enfim. Até hoje em dia as pessoas acham que o futuro bom só é pela faculdade ali, e às vezes pode ter outras opções. E é legal você fazer uma faculdade se você gosta de você, é aquilo que você quer. Mas não é a faculdade que vai fazer você ser bom em alguma coisa. Menos ainda em arte. Quando você vai trabalhar, quando você vai levar um portfólio, ninguém pede o seu currículo. Deixa eu ver seu diploma. Ninguém quer saber do seu diploma de arte. Eles vão querer pedir o quê? Um portfólio. Não adianta nada você estar lá na faculdade falando que está fazendo isso, fazendo aquilo, se você não produz um portfólio. E tem aliás, a grande maioria dos grandes artistas, principalmente, sobretudo, de quadrinhos, não é quadrinista porque fez faculdade, tá? Então, primeira coisa é isso aí. Então, assim, eu acho que nunca é tarde para você perseguir os seus sonhos. Quando eu vi a possibilidade de viver de quadrinhos, o que eu pensei foi, mesmo todo mundo falando, né, que isso não vai te dar nada, eu pensei o seguinte, bom, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou ser um artista frustrado, posso até ganhar dinheiro, lá, com contabilidade, com administração, enfim, o que quer que seja. Posso até ganhar muito dinheiro com isso, mas eu vou chegar no fim da minha vida e ver outros artistas que foram para frente, que continuaram, que chegaram lá, e pensar sempre comigo, ter aquela frustração interna, me corroendo por dentro, assim, eu poderia ter sido um bom quadrinista, eu poderia ter sido um bom artista. Eu tenho essa opção. E tem a outra opção. Eu vou tentar, vou pular de cabeça, vou me esforçar o máximo que eu posso para ser o melhor desenhista que eu posso, e olha que eu ainda tenho sempre muita coisa a melhorar, e eu posso até falhar, eu posso até não dar em nada, mas pelo menos eu vou ter a certeza de que eu tentei, eu fiz o melhor que eu pude. Não deu certo? Beleza, mas eu tentei. E eu optei pela segunda opção. E eu acho o seguinte, eu acho que nunca é tarde, depende muito da pessoa. Quem vai definir se é tarde ou não para você entrar no mercado, para você tentar perseguir aquilo que você deseja para você, é você mesmo. Né? Acho que a única limitação é como eu falei, quando você apresenta um portfólio, o editor não quer saber quem você é. Ele não está olhando para sua cara, ele está olhando para o papel ali. Se o seu trabalho impressiona ele, você vai conseguir o trabalho, quer você tenha 20 anos, quer você tenha 40. Né? Vai depender da sua capacidade de aprendizado, do seu comprometimento. É óbvio, tá? Que eu compreendo que a pessoa, um cara de 16, 17 anos que mora com os pais, não tem compromissos financeiros, é muito mais fácil ele investir tempo, ele se comprometer, porque não precisa pagar a conta no fim do mês. Outra coisa é um cara de 40 anos que vive sozinho e tem que pagar a conta no fim do mês, ele separar o tempo dele para poder aprender. É muito difícil. Agora, é impossível? Não, não é possível. Certeza. Uma vez, um cara chamado Murilo Gun, mas ele falou, nunca tire essa palavra da sua boca, eu não tenho tempo. A questão é ter prioridade, né? Tempo sempre a pessoa vai conseguir, dorme mais tarde, acorda mais cedo. É aquela história, toda vez que alguém fala isso comigo, eu tenho alguns pontos para poder colocar aí, tá? O primeiro deles é o seguinte, tá, você fala que não tem tempo, beleza. Mas e o tempo que você gasta num boteco, o tempo que você gasta no celular, mexendo no Facebook, mexendo no Instagram, mexendo não sei o quê?
como você me falou, tempo é questão de prioridade. Ah, beleza, mas mesmo assim você vai falar, não, eu não fico tempo, eu não fico no celular, eu não vou para boteca, eu não tenho tempo. Ok. Aí eu pergunto para ele assim, quanto tempo você acha que um desenhista, que você demoraria para fazer uma página? Aí fala assim, sei lá, 10 horas. 10 horas, beleza? Pensa o seguinte, você consegue separar 1 hora por dia? Separa aquele horário. Esse horário eu vou sentar e eu vou desenhar. De 7 às 8, você chegou do serviço, tomou um banho ali, de 8 às 9, de 9 às 10. Eu acho que eu não estou sendo irrazoável, né? Uhum. Se você faz isso, né, de segunda a sexta, você gastou, você perdeu 5 horas, você já investiu 5 horas na sua página. Em 2 semanas, você fez uma página de amostra. Em um mês, você fez 2, 3 páginas de amostra. Em um mês, você já tem uma amostra para apresentar para o editor. E bota assim, no espelho do banheiro. E se eu fizer e se eu não fizer, o que acontece? Então, exatamente. Então, assim, como eu falei, não é fácil porque a gente sabe que você está em casa, você tem outras coisas que vão capturar sua atenção ali o tempo todo. Às vezes tem crianças, às vezes tem uma televisão, um telefone que toca. Enfim, a gente sabe, eu trabalho em casa, eu sei como é que é isso. Então, você tem que ter disciplina. Esse horário eu não vou fazer nada. Esse horário é meu horário de desenhar, tem que trabalhar, é isso, tá? Não é fácil? Não. É impossível? Não. Vai depender né, do empenho da pessoa, da disciplina e do quanto ele quer. Porque se você gasta 1 hora que você desenha por dia, isso vai fazer, enfim, lá de 1 mês, 2, 3, 6 meses, isso faz uma diferença absurda. Mas é muito grande a diferença, né? Certo. O Fredson aqui, ele acha o seu estilo muito parecido com o Deodato. Aí ele pergunta se os dois tiveram as mesmas influências, né? Você vai poder responder por você, ou se você se inspira um pouco no trabalho dele, como é que é isso? Não, a gente teve referências muito parecidas. Não. Muito parecidas. Os artistas que eu admirava e o estilo que eu gostava eram muito, muito dentro daquilo que o Deodato gostava. Beleza. A gente está indo aí para os finalmente. Aí eu queria fazer mais uma pergunta. Acho que teve uma pessoa que perguntou se eu dou aula. Aí, infelizmente eu não dou aula. Eu não tenho tempo para poder preparar um curso. Se fosse para fazer isso, para dar aula, eu teria que preparar e fazer a coisa bem feita. O que eu dou é dicas, né? Às vezes a pessoa pergunta, manda uma coisa, eu sempre avalio o portfólio, dou alguma dica aqui, outra ali, mas eu não consigo separar tempo para dar aula, infelizmente. Você tem canal no YouTube? Até tenho canal, tem alguns vídeos lá, mas eu sou absolutamente prolixo com o YouTube. Eu não tenho muita paciência de ficar filmando e tal, e fazendo como vocês fazem aqui. Eu não consigo manter essa periodicidade de vídeos e tudo mais. O que eu me empenho mais em manter atualizado é o Instagram. Eu sempre estou colocando coisa no Instagram, todo dia, procuro colocar alguma coisa. E quando eu tenho que colocar um vídeo, é sempre muito curto, eu colocar mesmo. Ainda não fez nada no TikTok, não, né? Gravou uns Rapaz, desenhos lá. Eu já até abri uma conta no TikTok, já coloquei, inclusive, algumas coisas também lá no TikTok. Mas me dá eu tenho uma preguiça tão grande desse TikTok, porque toda vez que você abre, eu não gosto muito daquela plataforma, a verdade é essa. E quando eu abro ali, sempre tem aqueles vídeos de dancinha, aquelas coisas que para mim não interessam em absoluto, enfim. E eu não tenho muita paciência de ficar mexendo aquilo, configurando. Então, eu prefiro o Instagram, que ele é mais intuitivo, e eu só posto aquilo que eu gosto, eu só sigo aquilo que me interessa, e enfim. Certo. A última pergunta. Eu falei com o Joey Bennett, o Bené, ele me disse que odiava desenhar cavalos. O que ele não gostava de desenhar, certo? Ele falou que cavalo ele preferia não fazer. Tem alguma coisa que você não gosta de encarar aí para fazer, desenhar? Assim, deixa eu pensar um pouco. Eu nunca parei para pensar assim, eu não gosto de desenhar isso. Você preferia não fazer? Não, isso aqui. Se tivesse não, acho alguém que não. Aqui. Eu acho que não. Eu acho que depende do momento, na verdade. Assim, tem coisas que eu acho mais chatas, mais complicadas de desenhar, mas não é que eu não goste.
que tomam um tempo danado, tem coisas que tomam muito tempo. É qualquer tipo de cenário mais elaborado, né, por cenário de cidade, essas coisas tomam muito tempo. Mas, assim, o que eu posso dizer é que quando eu estava desenhando para Marvel, eu não é que eu não gostava, me dava uma dor de cabeça danada desenhar a armadura do Homem de Ferro. Porque ainda mais que toda hora eu tinha que ficar procurando, porque eles mudavam o modelo toda hora, cada hora era um modelo, então toda vez que fala assim, você vai desenhar uma história que aparece o Homem de Ferro. Aí eu ficava assim, peraí, como é que tá a armadura dele agora? Porque já não é a mesma coisa do mês passado. Aí eu tinha que ficar procurando referência, e aí, às vezes eu desenhava, cara, não, mas agora a armadura não tá assim mais não, a armadura mudou. Isso para mim era um negócio... Aliás, não é uma coisa que eu não gosto de desenhar, tá? É a situação. A situação que mais me incomoda é quando eu tenho que ficar desenhando personagens que toda hora mudam de visual. Toda hora você tem que ficar caçando o visual. Qual é o visual desse personagem hoje? Porque cada hora eles mudam. O uniforme do Superman mudou quantas vezes? Meu Deus do céu. Aí eu desenhava ele com cueca para fora. Aí, não, mas ele não tem mais a cueca para fora. Aí desenhava ele com S preto. No S dele não tá preto mais. Isso é um negócio que é complicado. Viu? Complicado. Will, então a gente chegou aí nos finalmente, cara. Eu queria lhe agradecer muito aí por você ter aceito esse convite aí, certo? Foi um prazer. E eu vou editar aqui, vou mandar agora para o YouTube, mas depois eu vou salvar e vou editar novamente, colocar umas imagens para ficar mais dinâmico. E gratidão, cara, por você ter passado esse tempo aqui. Espero que você tenha curtido. Foi ótimo. Valeu mesmo, muito obrigado, cara. Eu agradeço aí o convite, agradeço a todo mundo que assistiu, agradeço as perguntas e vamos em frente. Quem quiser desenhar, a gente desenha todo dia, beleza? Beleza, eu depois vou te pedir lá a foto lá para a gente colocar aqui no vídeo aqui de você. Me lembra que eu esqueço, tá? Eu vou lembrar. Valeu, cara, tenha uma boa noite. E bons trabalhos aí pela frente. Boa sorte nos seus projetos aí. Valeu, um grande abraço para todo mundo aí. Valeu, Demoninho. Valeu.